Então, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por terem vindo a esta nossa primeira sessão do Grupo Espontâneo Questão Coimbra. Dizer só, apresentarei as pessoas que vão intervir, dizer só uma ou duas coisas relativamente a este grupo, nesta primeira conferência que fazemos, dizer o que é a Questão Coimbra e o que não é. A Questão Coimbra nasce da sociedade civil, é um apelo à nossa cidadania e convoca-nos para a reflexão dos temas relevantes de Coimbra. A Questão Coimbra intervém com respeito pela pluralidade. A Questão Coimbra é livre e cultiva os valores da ética, persegue a senda do debate responsável, pensa e partilha caminhos de futuro. A Questão Coimbra acolhe todos os que vierem por bem. E a Questão Coimbra não é um movimento político-partidário, não se vincula às formalidades associativas, não é subsidiada por qualquer pessoa ou entidade e não tem fins lucrativos. E, portanto, posto isto, que eu acho que é justo dar esta nota na nossa primeira conferência, apresento as pessoas que vão intervir. Num primeiro momento, depois poderão intervir todas as outras pessoas que entenderem. A Desirê Pedro é arquiteta, uma ativista cultural e diretora da Bienal Ano Zero. Nicolau Santos, não vou dizer aquilo que me pediu para dizer, jornalista durante toda a vida, mas entre isso passou pelo Expresso, pela SIC Notícias, foi presidente da Agência Luz, é neste momento o presidente do Conselho de Administração da RTP, um especialista em assuntos económicos também e uma visão de fora que trará e que emprestará a Coimbra. E depois José Reis, professor catedrático da Universidade de Coimbra, da FEUC, que já ocupou funções governativas, também na CCDR, e também não vou dizer o que me disse para eu não dizer. E começaria por si, Carlos José Reis, se puder fazer uma apresentação inicial. Senhor, muito obrigado. Deixem-me declarar já que a mesa gostaria de se levantar para ver-os de lá do fundo, mas foi-nos pedido, por razões técnicas, como se costuma dizer, que permanecêssemos assim e, portanto, é por essa razão que iremos esticar mais a cabeça, sobretudo eu que sou baixote. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que entendo eu que estamos aqui, neste lugar, hoje, para homenagear, apoiar e incentivar a Bienal Ano Zero. Acho que esse é o motivo próximo, contextual, que nos trouxe ao mosteiro, e as razões para fazermos isso numa discussão sobre Coimbra parece-me que não precisam de ser acrescentadas, e esse era o primeiro ponto que gostava de dizer. É evidente que tenho muito gosto em partilhar com a Desirê e com o Nicolau Santos esta mesa, são, enfim, velhos amigos, na verdade, tudo somado, e, portanto, agradou-me muito poder estar aqui com eles para discutir este tema. Este tema, esta pergunta que encima a sessão, é, claro, uma pergunta um bocado provocatória, no mínimo, para não lhe chamar outras coisas. Há um lugar para Coimbra neste país? É essa a pergunta. E porquê é que ela surge? Bom, talvez, na minha cabeça, pelo menos, num primeiro momento, ela surge, acho que é uma pergunta com sentido, devo dizer, portanto vou defendê-la, e surge porque, como todos sabemos, os que aqui estamos, e vejo gente com quem tenho estado em tantas e inúmeras conversas,
Uma discussão sobre a nossa cidade é sempre uma discussão difícil. Difícil, em primeiro lugar, porque nós gostamos muito da nossa cidade. Isso complica logo a discussão. E quando gostamos muito da cidade, obviamente que não nos discutimos com particular intensidade, às vezes entre polos muito diversos. A ideia de que somos, digamos assim, a ideia um pouco eufórica de que somos a capital disto e daquilo, detesto esse termo, mas que somos a capital, temos uma grandeza que só nós conhecemos, não é? Portanto, uma espécie de euforia sobre a cidade que depois é rapidamente passada para o outro lado, uma espécie de depressão, a ideia de que perdemos isto, perdemos aquilo, fomos derrotados. E entre estes dois polos a discussão às vezes não é muito fácil. E foi por isso, creio eu, que nós teremos decidido para esta primeira sessão começar a discutir o país, começar por discutir o país antes de discutirmos a cidade. E com toda a franqueza, eu acho que isso faz sentido, por uma razão muito simples. Já lá vão 2 décadas, é verdade, mas no século XXI, Portugal, acho eu, mudou muito. E mudou radicalmente em algumas coisas. Nós que estamos cá, enfim, em primeiro lugar, só percebemos nessa mudança aquilo a que mais nos dedicamos, ou que mais nos interessa. Muitas vezes, enfim, quem trabalha sobre matérias dessas, como eu trabalho, evidentemente que também insiste em determinados aspectos, mas eu creio que esta noção de que Portugal mudou muito, valia a pena retê-la. Isto é, o Portugal do século XXI é um Portugal muito diferente. Já o sabemos, porque em muitas coisas, mas eu gostava de ir a alguns pontos. É muito diferente do da década de 90, da década anterior, e evidentemente do 25 de Abril, por causa do 25 de Abril, e portanto muito diferente para melhor, queremos nós dizer, quando invocamos os 50 anos do 25 de Abril, mas na verdade há outras mudanças que é preciso. Se eu tivesse que apontar 3 ou 4 mudanças das grandes que ocorreram em Portugal no século XXI, nestas 2 décadas, eu diria que a primeira é esta. Retomou-se a condição de país de emigração. É verdade, emigra-se tanto de 2011 para cá como se emigrou nos anos 60. É imigração diferente, eu sei. Não vou entrar aqui em pormenores, sem números, que seriam chatos, mas, enfim, se acreditarem em mim, imigra-se em grande quantidade. Isto é, há anos, neste período, em que se por acaso toda a gente tivesse a sair da mesma cidade, de uma cidade de tamanho de Coimbra, a cidade fechava. Portanto, imigra-se muito, é um país de imigração. Isto quer dizer alguma coisa. É verdade, também foi um país que criou 1 milhão de empregos no século XXI. Lá perto, 1 milhão de empregos não é mau. Isto é, dos 5 milhões de empregos que há hoje em Portugal, 1 milhão foram, na verdade, criados nesse período. Mas acontece uma coisa. Portugal passou a ter 3/4 desse emprego, desculpem agora este pequeno viés de economista, conhecem a minha profissão, passou a ter 3/4 desse emprego em atividades de baixa produtividade. Isto é, de produtividade inferior à média, vou abreviar estes jargões técnicos, isto é, em atividades que não pagam bons salários, que não têm bons empresários, que não produzem bens ou serviços de qualidade. Isto é, que acrescentam pouco valor. Mas acontecem também, isto parecem coisas negativas, acontecem coisas positivas. 1/3 da população que temos empregada hoje tem curso superior. E outro terço tem o curso secundário. Se fizessem um gráfico disto, quer dizer, como é que era há 20 anos e como é que é agora, isto estava um X. Perfeito. Isto é, antes eram a educação básica, que era largamente maioritária, hoje é a educação básica que é largamente minoritária. Isto tem algum significado, imaginam, não estou a dizer isto só para vos maçar com números, enfim, indicadores, é para, digamos, dar algum significado àquilo que quer dizer com a mudança. Mas a grande mudança
no meu entender, foi nas suas estruturas regionais, ou territoriais, ou espaciais, como lhe quiserem dizer. Abreviando muito, Portugal tornou-se um país unipolar. Isto é, basicamente, há um polo, um lugar, chamemos-lhe assim, onde vamos encontrar dinâmicas. As dinâmicas, estou aqui a partilhar convosco a maneira como olho para um país. Qual é a primeira coisa que eu faço para ver como é que um país, ou uma região, ou uma cidade? É ver as pessoas, é ver a população. É saber se perde ou se ganha. Porque as cidades, os países, as regiões fazem-se com gente. Bom, na verdade, isto é abreviando muito, eu já faço aqui uma pequena noção, a unipolaridade, este país unipolar que é Portugal, é assim porque esse único polo é a área metropolitana de Lisboa. E desengane-se quem acha que Portugal é um país bicéfalo. Não é. A área metropolitana do Porto é uma área estagnada há muito tempo, do ponto de vista demográfico. Portanto, sim, tem muita população lá acumulada, mas não é dinâmica, infelizmente. Portanto, temos, porque entretanto, evidentemente, nós temos nesta área, enfim, uma parte significativa da população. Temos 2 milhões e tal de habitantes. E, portanto, é aqui que está a massa e é aqui que está a crescer. Claro, eu não estou a ser muito rigoroso quando digo unipolar, porque também há uma região que cresce muito demograficamente, mas é pequena, é o Algarve. E sabem, e não vale a pena agora irmos por aí. Mas qual é o outro ponto? O outro ponto é que, dizendo isto, não quero faltar ao rigor, digamos assim, mas dizendo isto de forma que eu acho que é fundamentada, eu diria assim, as cidades médias, todas as cidades médias, sejam elas do litoral, do meio do país ou junto à fronteira, as cidades médias ou a sua imediata proximidade, e esta questão é importante, ou estão estagnadas ou estão em regressão. Ou seja, a estrutura de cidades médias, e quem tenha proximidade com esta conversa sabe que isto fez muita conversa em Portugal, a rede de cidades médias, Bom, a rede de cidades médias, das duas uma, ou perdem população, como Coimbra, ou ganham alguma população, como Viseu, mas tudo o resto ao lado decresce estrondosamente, ou têm alguma estabilidade, como Aveiro, mas não o resto, ou Leiria. E, portanto, enfim, para quem, como eu, tem este vício de olhar para o território, eu acho que estas duas notas são fundamentais. A unipolaridade numa única área metropolitana e a rede de cidades médias, vamos dizer assim, que nunca foi uma rede, a esboroar-se. Ou seja, nós estamos um bocadinho mal por dentro, não é? Não sei se é da alma, do coração ou da barriga, mas estamos um bocadinho mal por dentro. Bom, agora, esta notícia podia não ser má. Nós podíamos dizer, ok, temos uma área metropolitana, os países precisam de uma área metropolitana. Os países precisam de uma grande cidade, de uma grande capital. E, portanto, ok, há ali uma concentração de gente, é verdade, a tal unipolaridade que estás para aí a falar, mas isso é para uma economia pujante. E dessa economia pujante, dizem alguns, e eu também acompanharia isso, essa economia pujante vai espalhar-se e vamos beneficiar todos. Infelizmente, não é verdade. A economia da área metropolitana de Lisboa é uma economia que está em desqualificação. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que não produz bens industriais, é uma região e os países precisam de indústria, não produz bens industriais, o poder de compra médio de quem lá vive diminuiu, a produtividade média diminuiu, as remunerações médias diminuíram, a diferença na região entre o salário mínimo e o salário médio, desculpem lá, eu sei que isto é muito economista, mas enfim, quando o salário médio se está a aproximar muito do salário mínimo, isto significa que a coisa está ali pouco saudável, porque a gente aumenta o salário mínimo, como tem sido aumentado, mas isso não tem o efeito virtuoso no conjunto das remunerações. Quer dizer, somos pobres, abreviando. Acontece outra coisa,
Onde é que aumenta muito a população na área metropolitana de Lisboa? Na sua periferia. Estive a contar, há 9 concelhos da área metropolitana, periféricos. Não são Lisboa, não é Amadora, nem sequer Almada, nem Loures, periféricos da área metropolitana de Lisboa, que crescem, espantem-se, entre 59% e 30% no século XX. Estou a falar da população. É uma enormidade para um país que não cresceu nada. O país é zero. Terminei estas, peço desculpa, mas eu tinha que fundamentar o meu ponto. Ora bem, e é neste contexto, e vou terminar, que é preciso voltar a olhar para Coimbra. Portanto, que diabo, vamos então ver se o país é assim, se eu tiver razão, posso não ter, então vamos lá ver se há um lugar para Coimbra neste país. A minha resposta a esta pergunta é há, embora não pareça, não é? Não parece porque as cidades médias, a começar por Coimbra, as cidades médias em geral não estão, enfim, esqueçam agora as percentagens, mas não estão propriamente risonhas, ou então estão, mas não estão a sua proximidade. Estou a falar de 20 minutos de distância, não é? Ou de 30 minutos de distância. Bom, então olhemos para Coimbra. Na verdade, deixa-me insistir neste ponto, que é uma das minhas mais velhas cassetes. Peço desculpa disso. Se olharmos para este país e procurarmos, não dentro das áreas metropolitanas, não na proximidade das áreas metropolitanas, mas fora das áreas metropolitanas, tanto quanto isto seja observável, enfim, cada um de nós tem os olhos para isto, então há no continente uma única cidade com 150 mil habitantes, que é uma coisa escassa, nenhuma outra tem, senão Braga, mas Braga está, em primeiro lugar, numa bacia demográfica muito forte e, em segundo lugar, na proximidade de uma área metropolitana, embora não sendo parte dela. Bom, então, esta cidade tem que ter importância, isto tem que valer alguma coisa. E é aí, francamente, que eu acho que é aí que Coimbra deve ocupar o seu lugar, que tem um lugar, e esse lugar, então, é o de fazer valer num país que está a estreitar-se tanto, é fazer valer o sentido do urbano, ou então de uma coisa, portanto, quando eu estou a dizer urbano, estou a dizer que não é o urbano da grande concentração, não é o das periferias e, evidentemente, também não é o das cidades mais pequenas, que, no entanto, têm toda a valia. Esse sentido do urbano, e eu até acrescentaria uma outra palavra, da urbanidade, é uma coisa absolutamente essencial para um país com estas características. Mas, olhando agora, então, finalmente, para o nosso umbigo, qual é a questão? Vou ser, como é óbvio, muito esquemático, mas deixem-me dizer assim, a questão parece-me simples. A questão é saber se Coimbra se quer banalizar, isto é, se quer ser o que é vulgar no país. E eu agora não vou, cada um de nós entenderá o que é vulgar. O vulgar é um bocadinho a tendência média geral do país, não é? Aquilo que é vulgar, portanto, se quer banalizar dessa maneira ou se quer reforçar a diferença. Há uma diferença em Coimbra. É a única cidade não metropolitana lá próximo com mais de 150 mil habitantes. Isto não é pouco mais. É uma cidade que, numa bacia demográfica fraca, em regressão, em diminuição, na verdade tem à sua volta os 400 e tal mil da região de Coimbra, da NUTES 3, desculpem lá mais uma vez a tecnicidade, mas enfim, se fizermos uma outra coisa, a meia hora de distância daqui, de carro ou de comboio, não sei o quê, quantas pessoas é que estão? Estão essas, perto de 400 mil. Isso não é pouco. Bom, mas isso é um desafio enorme para Coimbra, evidentemente, e é um desafio que, enfim, eu não uso muito a distinção entre sociedade civil e sociedade política, como se fossem duas coisas diferentes, peço desculpa a quem use, enfim, mas então eu vou usar o termo. É uma discussão que temos que começar a usar na própria sociedade civil. E por isso, eu acho que há coisas que são básicas, e desculpem o meu telegrama, essas coisas é uma cidade da saúde, da educação, das indústrias informáticas. Em Coimbra há o maior cluster daquilo que um tipo leigo como eu chama indústrias informáticas, mas também uma cidade da reindustrialização.
que reindustrialize pela produção de bens. Aquela coisa que faz a nostalgia de Coimbra, aquilo que antes havia e que a gente não deve pensar há anos 60, mas deve pensar agora. Bom, e eu depois diria uma cidade da cultura, da cultura, da cultura e da cultura. E é por isso que estamos aqui, não é? Acho eu, e claro, não vou invocar, não vou trazer para aqui toda a discussão que há sobre este mosteiro, sobre esta Bienal e sobre uma cidade que anualmente faz trazer cá aqueles números que se calhar diziam, oxalá que ela não fale de números, porque para isso já bastei eu, mas, enfim, tudo o que significa na economia da cidade, se quisermos falar assim. Bom, evidentemente, tem que ser, desculpa, parece um pleonasmo, mas é deliberado, uma cidade urbana, uma cidade com urbanidade e urbanismo, isto é, sem guetos residenciais, estou a dizer uma coisa aqui cara ao Jorge, uma cidade com capacidade de acolhimento, uma cidade de mobilidade fácil e uma cidade onde os carros andem a 30 km a hora. E não na buçalidade que é o trânsito automóvel na cidade, quando se pode andar a grandes velocidades. Uma cidade que não tenha o rally de Portugal, a passar por cima de passeios, ao lado da Ponte Santa Clara e ao lado... Bom, o que eu estou aqui a dizer, com esta, e termino exatamente agora, o que eu estou a dizer é que Coimbra precisa de um programa económico de urbanidade. E urbanidade é tudo isto que eu estive a falar, incluindo a indústria e, portanto, uma pujança económica que é a base principal para que o meu indicador que eu uso, para mim, para o meu governo, para observar o que é que se está a passar, que é as pessoas que cá vivem, a perda ou o ganho de pessoas, para que isso possa dar resultados positivos. Não controlei o tempo, espero não ter demorado demais. Muito obrigado. Muito obrigado. Desirê, na segunda-feira estive aqui. Sim. E fiquei a saber que há muito pouco tempo a Bienal foi visitada por um grupo de colecionadores, investidores de arte, presumo que da Austrália. Não, Áustria. Ah, ok. É parecido. Começa por A. É parecido, só que é do outro lado do mundo. São só 24 horas de diferença. Só. São só 24 horas de diferença. Então, vieram cá... Não, eu tenho aqui, obrigado. Vieram cá e ficaram maravilhados e não só, como compraram também obras que cá estavam. Sim, estabeleceram contacto com um artista, uma colecionadora estabeleceu contacto com um artista que não conhecia e que quer que faça parte da sua coleção. Portanto, isso é extraordinário, sim, claro que sim, que é extraordinário, não só para esse artista, mas para uma cidade que recebe de 2 em 2 anos num acontecimento que reúne muitos artistas e que apresenta uma visão de alguns curadores e que consegue atrair colecionadores internacionais para que venham visitar e que integrem esses artistas nacionais nas suas coleções. Isso claro que sim, que é muito bom. A cultura é uma porta aberta, é diferenciadora, como dizia o professor José Reis. Completamente diferenciadora. Aliás, parte das nossas conversas saudáveis e nas quais tenho aprendido imenso com o José Reis e das quais também faz parte o José António Bandeirinha, é um grupo que discute há muitos anos o que é que são as cidades médias, o que é Coimbra. A cultura é fundamental, porque a cultura, enquanto ato de urbanidade cosmopolita, de trazer pessoas, de fixar pessoas, porque o que acontece com a maior parte de agentes criadores desta cidade é que ao fim de uns quantos anos a tentar produzir trabalho e a tentar mostrar o seu trabalho, acabam por ter que ir para outras cidades ou para fora de Portugal. E quando ficam em Portugal, normalmente vão ou para Lisboa, para a área metropolitana de Lisboa, ou para o Porto. Não se fixam em Coimbra, salvo raras exceções. E, de há uns anos para cá,
por circunstâncias várias, nomeadamente por causa do Colégio das Artes, que com os seus doutoramentos e com os estudos curatoriais, tem chegado uma série de gente que não é de Coimbra e que se tem fixado. E a Bienal, que está no terreno desde 2015, eu penso que também tem contribuído e muito para se criar essa plataforma criativa de gente que quer viver em Coimbra, que acha que é possível viver, mas mais do que viver ainda, trabalhar e ter espaço para ser artista e ser agente cultural em Coimbra, porque esse é o problema, não é só viver cá, é conseguir viver da arte cá. E lentamente eu acho que esse espaço está a ser conquistado, e isso é sinónimo de urbanidade, isso é sinónimo de cosmopolitismo, de uma cidade que é confortável para se viver, para se criar, mas também para atrair outras pessoas, agentes culturais e criativos, e isso cria um tecido muito rico, claro que sim, e isso é verdadeiramente uma cidade urbana e cosmopolita, e é uma cidade e um território de cuidado, de atenção aos outros, ao próprio património construído, ao património urbano, ao património artístico que se vai criando, criam-se laços de proximidade que só uma cidade mais pequena permite, que uma cidade tão grande ou maior não tem essa possibilidade. E eu acho que Coimbra tem todas as possibilidades que isso aconteça. E agora vou sentar-me, por favor. Que só falta quase a começar a dançar. Eu não sei se querem, se alguém, porque isto tudo começou com uma pergunta. Em relação àquilo que o José Reis falava sobre a diferenciação que Coimbra tem em relação a muitos outros territórios nacionais, e um tema que é muito caro a todos nós, que é esta questão das cidades em rede. Mas as cidades em rede passam muito por boas acessibilidades, por ser simples e fácil deslocarmos-nos, mas também criar redes num tecido social e artístico com territórios menos favorecidos, e que Coimbra pode fazer essa plataforma. Porque estamos numa situação privilegiada de ter, efetivamente, indústrias criativas, indústrias tecnológicas, que é extraordinário que estejam aqui tantas, mas também temos a possibilidade, de, juntamente com essas indústrias tecnológicas, vocês já perceberam que eu estou sempre a falar das criativas, das tecnológicas, termos espaço para as indústrias criativas, e elas podem trabalhar em simultâneo. Não é por acaso que países como, sobretudo o norte da Europa, que investiram naquilo que tinham de melhor, o design, a arquitetura, a cultura em geral. A Lituânia tem a ópera, que é uma coisa que nós diríamos, como é que se investe na ópera? Investe-se na ópera, na música clássica, e isto faz e diferencia e potencia uma série de criadores, e tem influência, e agora vou dizer, eu não sei nada de economia, mas tem influência na produção de riqueza, evidentemente. A primeira coisa que se faz quando se visitam estes países, nós somos levados a uma série de sítios que nos conduzem para nós conhecermos aquilo, as suas joias da coroa. E Coimbra tem a possibilidade de ter, juntamente com este tecido tecnológico, tem a possibilidade de ter uma indústria criativa rica. Tem a escala certa, tem a possibilidade de servir de plataforma entre várias outras escalas, e tem a possibilidade de atrair gente de outros países, de outras latitudes, que gosta desta escala de proximidade. Porque a escala cosmopolita da grande cidade, se calhar já a têm eles e estão a fugir dela, ou estão à procura de outras alternativas. E essas alternativas podemos ser nós, pela escala que temos, e pela possibilidade que temos de cruzar todos estes níveis que temos da indústria tecnológica, da produção de conhecimento que a universidade tem, porque a verdade é que temos uma universidade que tem uma dimensão grande,
e ela também atrai uma série de pessoas, mas que depois não as fixa. E se calhar é isso que nós temos que conseguir. Como é que eu acho e acredito seriamente, e todos aqueles que participam e trabalham para que esta Bienal aconteça, acreditam nisto. É possível, através da cultura, com pequenos passos, nós fazermos pequenas mudanças. Conseguirmos criar espaços onde é possível ver a cultura, onde ela possa crescer, onde possam ver artistas a produzir trabalho e onde, de repente, uma cidade tem vontade de participar e mostrar das mais variadas formas aquilo que produz. E em particular este ano a Bienal conseguiu, para nós foi um momento de uma alegria imensa perceber que de repente tínhamos cerca de 80 atividades, o que nós chamamos os convergentes, de 80 atividades, muitas delas, quase todas, propostas por pessoas que não pertencem nem ao Círculo de Artes Plásticas, nem estão ligados à Bienal, a proporem trabalho para mostrar. Ou seja, não é um mero acontecimento, uma coisa que acontece 2 em 2 anos e que só dura 3 meses, isto começa a deixar lastro. É porque, se calhar, começa a haver gente que acha que é bom estar aqui e pode mostrar o seu trabalho, pode produzir trabalho, pode ser artista. E ao ser artista, ele quer fixar-se aqui, nem que seja momentaneamente, mas estão-se a criar condições para que isso aconteça. E eu acho que Coimbra tem essa possibilidade pela escala que tem. E o país também precisa, sim, é evidente que o país precisa. E que passos é que falta dar? Em relação à cultura, falta entender, e eu estive até agora a falar só da Bienal, mas não falei de outras instituições que estão cá, isto é trabalho em rede, que trabalham, e o próprio Círculo de Artes Plásticas trabalha o ano todo em eventos de menor escala, que trazem menos população, que trazem menos público, não têm a visibilidade pública que tem a Bienal, por exemplo, mas é esse trabalho de continuidade, de cuidado, de proximidade, que tem que ser entendido pelos agentes políticos e económicos da cidade como verdadeiramente dinamizadores e capazes de catalisar energias e produzir este cosmopolitismo que nós pretendemos. Mas é esse trabalho em rede, não é só um acontecimento que acontece de 2 em 2 anos ou todos os anos, porque nós produzimos também o Solo Show, que é um evento que acontece em ano não bienal, que tem uma dimensão, estes sim já têm dimensão nacional, mas há um trabalho em rede que é feito na cidade por uma série de grupos e associações de teatro, de cinema, de artes plásticas, não somos só nós. E esse trabalho em rede é absolutamente necessário, mas os agentes políticos têm que entender que isso também é diferenciador de uma cidade, ou de uma área metropolitana, posso dizer assim, de uma área metropolitana de Coimbra, que é isso que é diferenciador. É esse trabalho em rede, ou seja, não é uma coisa de 3 meses fugaz. Para se fazer esta coisa de 3 meses, há um trabalho continuado muito grande. Há um trabalho que é invisível, se calhar para a maior parte das pessoas, mas esse trabalho existe. E isso é um trabalho muito sério que envolve muitas pessoas. Muito obrigado. Nicolau Santos. Agora temos de bater palmas até. Pois. Eu também lhe lançava assim uma pergunta, Nicolau. Se a cultura pode ser um motor da economia? E eu vou-lhe responder como um político experimentado, a dizer, ainda bem que me faz essa pergunta, mas primeiro eu vou-lhe dizer uma série de outras coisas que trouxe aqui. A primeira é para agradecer, obviamente, o convite que me foi feito pelo professor José Reis, para estar aqui presente. Eu gosto muito de poesia, gosto muito de surrealismo, gosto muito de Cesarini, e quando ele me disse que o tema era Há lugar para Coimbra neste país, eu achei que era uma questão surrealista e, portanto, vim cá assistir precisamente para tentar ver. E depois descobri que há uma questão coimbrense, que era uma coisa
coisa que eu também confesso que não sabia, mas os surrealistas são sempre muito bons em descobrir matérias muito interessantes. E, portanto, agradeço muito ao professor José Reis, que põe em causa, obviamente, a sua carreira ao convidar-me para aqui e a sua reputação, porque ele é de Coimbra, ou melhor, conhece muito bem Coimbra, não é exatamente, já percebi que não nasceu em Coimbra, mas aqui ao pé. A Desiré, como eu, veio da África, mas também vive muito perto de Coimbra, e eu, sinceramente, tirando há uns anos em que, com regularidade, saí em Coimbra B, por razões que não vou explicar, o que é certo é que não tenho um contacto muito próximo com Coimbra, a não ser agora com o presidente da RTP, que já é a segunda pessoa importante da RTP, que uma da rádio e uma da... melhor, são os dois da rádio, que pedem para vir trabalhar para Coimbra. Querem sair de Lisboa e vir a trabalhar para Coimbra. E, portanto, isto é uma amostra muito pequenina, mas é curioso e tem a ver com o que se estava a dizer. Eu diria o seguinte, relativamente a isto, e não vou, obviamente, entrar no tema mais vasto do país, porque aqui o senhor professor, obviamente, já disse o essencial. Gostava apenas de dizer isso. Há muitos anos, enfim, penso eu que quando estudava Economia no ISEG em Lisboa, começou-se a desenvolver uma tese que a competitividade não se fazia entre países e fazia-se cada vez mais entre cidades. E eu penso que esse é um caminho que cada vez é mais evidente, embora, obviamente, uma cidade, para se tornar competitiva, se o país for todo uma desgraça, obviamente tem mais dificuldades de afirmação. Mas basta vermos, por exemplo, em Itália existe o Mezzogiorno, que obviamente é uma situação muito pobre. Na Alemanha, a Alemanha do Leste tem uma grande clivagem relativamente à Alemanha Ocidental. Nos Estados Unidos há zonas completamente deprimidas e, portanto, é possível conviver e existir em cidades muito dinâmicas, em países com grandes desigualdades em termos de dinâmicas de cidades. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com os aspectos que são distintivos de cada cidade. E aqui, enfim, já foram referidos alguns dos aspectos, mas eu gostava de olhar para Coimbra como alguém que está de fora, enfim, que não vive diretamente os problemas da cidade, para, enfim, olhar minimamente para alguns números e para alguns indicadores que me parecem muito importantes. O primeiro, como foi dito, a população anda na casa dos 140 mil, 150 mil, eu fui ver a Pordata. Os estrangeiros, em 2002, tinha 9 mil, não sei se este número se mantém, subiu-se não. Há uma perda de população residente, população jovem e população ativa, muito, muito pequena, mas existe. Mas depois há alguns indicadores interessantes. A taxa de mortalidade nos séniores é inferior à média nacional. Não sei se aqueles que morreram saíram entretanto, mas enfim, não sei. O desemprego é abaixo da média nacional também. E depois há 12 hospitais, 49 farmácias, 21 estabelecimentos de ensino superior, 37 mil alunos e, portanto, esta é uma pequena caracterização do que é uma média cidade, como disse o professor. Ou seja, sendo uma média cidade, está aparentemente muito bem abastecida de estruturas fundamentais para se viver e para se conviver bem nessa cidade. Segundo aspecto que me parece importante, já foi aqui tocado. Coimbra tem aspectos distintivos ou não? Enfim, uma pessoa pode ir para as coisas mais caricatas, o fado de Coimbra, a queima das fitas, etc. Mas isso, obviamente, são aspectos importantes, não deixo de sublinhar, sobretudo para quem quer viver e conhecer a cidade, mas não parece isso o essencial. O essencial é o seguinte. Coimbra teve, na altura em que eu escrevia sobre jornalismo, suponho que continua a funcionar, o Instituto Pedro Nunes, suponho que está vivo, foi considerado há não poucos anos, recebeu o Prémio Internacional de melhor incubadora de base tecnológica do mundo, não é da Europa, do mundo. Enfim, entre 50 concorrentes de 26 países. Eu tive a oportunidade de visitar já por mais de uma vez o Instituto Pedro Nunes e é verdadeiramente fantástico o trabalho que se faz ali. Grande parte daquelas empresas pode ser que não venham a sobreviver, mas esta
extraordinário encontrar lá empresas que estão a trabalhar, olhar para a NASA, olhar para a exploração espacial, olhar para as biotecnologias, para a área da saúde, a apresentarem projetos verdadeiramente extraordinários. Eu penso que o Instituto Pedro Nunes devia ser de visita obrigatória para grande parte das universidades portuguesas, para verem o que é uma verdadeira incubadora. Este é o primeiro ponto que eu gostava de saber. O segundo ponto, porque talvez tenha sido dos primeiros a escrever sobre a empresa, é a existência em Coimbra de uma empresa chamada Critical Software. A Critical é o marco, efetivamente, na cidade de Coimbra, mas também na área tecnológica. Lembro-me do Quadros, o primeiro nome é o Gonçalo Quadros, me ter contado a história extraordinária quando eles se candidataram pela primeira vez aos sistemas de garantia da NASA e apresentaram o seu software e que ganharam. Depois, no final, os senhores da NASA disseram: olha, ok, muito bem, nós vamos ficar com o vosso projeto, mas gostávamos de falar com o vosso governo e com a vossa agência espacial para sabermos também o que é que vocês fazem em Portugal. E eles disseram: pois, o problema é que em Portugal não existe nenhuma agência espacial, nem nenhum projeto do governo nessa matéria. E, portanto, é verdadeiramente extraordinário que um grupo de pessoas aqui sediado em Coimbra tenha avançado desta maneira, e que, hoje em dia, a Critical desenvolveu-se em muitas áreas, trabalha para a Airbus, trabalha para a EUMETSAT, para a Thales Space, enfim, trabalha para imensas, está neste momento a trabalhar com o mais sofisticado radiotelescópio do mundo, enfim, está em inúmeras áreas, na área da medicina também, etc. Portanto, está a trabalhar muito. Mas o Gonçalo e a sua equipe de fundadores deu agora um passo em frente. Foi lançar em Coimbra algo que é verdadeiramente extraordinário, que é o projeto Turno, que é um projeto que, no fundo, vai capacitar líderes inovadores e que são agentes de mudança no futuro. Portanto, é um sistema de ensino gratuito, ainda por cima, e é um sistema de ensino que se vai desenvolver, pensa-se desenvolver por Portugal inteiro, mas que nasce aqui em Coimbra. Tem a sua origem aqui. E, portanto, isto é, obviamente, um marco importante, é um aspecto distintivo da cidade de Coimbra, e eu penso que deve ser aproveitado, e eu direi no fim aquilo que penso que pode ser feito. Depois, no Global Ecosystem Index, Coimbra está no 4º lugar no ranking nacional, atrás apenas de Lisboa, Porto e Braga. Está no 160º lugar na Europa Ocidental enfim, para uma pequena cidade de 140, 150 mil habitantes, isto é, obviamente, o sinal daqui que há um cluster, que é um palavrão muito economês, mas um cluster aqui de indústrias tecnológicas e que, efetivamente, estão, de algum modo, a disseminar, estão a atrair pessoas para aqui. Há outra área que eu penso que é conhecida em todo o país. Quando há problemas oftalmológicos, quando há problemas do coração, as pessoas pensam em Coimbra e pensam em vir a Coimbra tratar-se. Isto é verdadeiramente extraordinário, sabendo que seguramente em Lisboa e no Porto há excelentes hospitais, excelentes especialistas nesta matéria. Mas Coimbra conseguiu tornar-se um marco também nesta área, na área da saúde, que é muito importante quando há uma população que está a envelhecer, e isso é fundamental. Portanto, haverá muitas outras coisas que eu não vou, obviamente, agora acrescentar e que vocês poderão referir quando estivermos a falar. Eu penso que há aqui um desenvolvimento na área da universidade com ligações importantes aos PALOPs, aos países africanos de língua oficial portuguesa, enfim, sobretudo na área de direito. O direito nesses países segue muito o direito português e, em particular, o direito desenvolvido através da cidade de Coimbra. Portanto, aí também há uma aproximação grande relativamente a Coimbra. Há aquilo que a Universidade tem vindo a fazer, às vezes com pessoas muito mediáticas. A Adriana Calcanhoto recebeu aqui um doutoramento, ou veio fazer, esteve cá a fazer um curso. E aqui chego ao ponto que eu gostava de sublinhar algumas coisas que foram ditas. Há muitos anos, enfim, estava no Rossio, por acaso, ia passar no Rossio, e no Rossio já havia um McDonald's. E caiu-me imediatamente a ficha ao olhar para alguns estrangeiros que entravam no McDonald's. Como é óbvio, aqueles estrangeiros da gastronomia portuguesa não vão levar nenhuma lembrança. Foram comer ao McDonald's, podiam ter comido o McDonald's em Espanha, não sei o quê. Se forem comer uma cozida à portuguesa, uma sopa de pedra, o que seja,
Podem não gostar, mas seguramente levam uma experiência completamente diferente. Ora, neste momento, Coimbra tem todas as condições para proporcionar esse tipo de vida diferente, de experiências diferentes. E tem, efetivamente, como foi aqui dito, uma dimensão muito humana, uma dimensão de uma cidade que pode ser muito importante num mundo globalizado, em que tudo converge para uma mesma imagem, aparecerem cidades, que são cidades onde as pessoas podem respirar, se podem deslocar. Ainda por cima, quando temos uma nova geração de pessoas que podem trabalhar à distância sem nenhum problema, mas que não querem trabalhar 12 horas por dia, querem trabalhar 7, 8 horas, mas querem ter espaços depois para se exercitar, querem ter, do ponto de vista cultural, uma oferta que os incentive. É fundamental olhar para estas cidades com esta dimensão e desenvolvê-las. Não por acaso, eu, nos últimos tempos, vim, e quero agradecer aqui ao Carlos Antunes e à Desiré, o enorme trabalho que fazem na Bienal. Eu penso, aliás, que este convento, não é, devia ser acarinhado pelas autoridades deste país, no sentido de continuar a ser um espaço obrigatório dedicado à cultura e não transformado num hotel. Isso parece-me óbvio. Essa luta penso que ainda terá alguns passos para andar, não sei se será possível, se não, mas o que é certo é que a cultura é fundamental. Como aqui foi dito, hoje em dia as pessoas são atraídas por espaços culturais que não têm nas suas cidades. Há muita oferta cultural em muito sítio. Mas, por exemplo, o Ragnar veio cá fazer a exposição, esteve cá a fazer a exposição. Quem quis ver o Ragnar teve de vir a Coimbra. Quem quer ver a Bienal tem de vir a Coimbra. E por aí fora, ou seja, há identidade cultural que se pode colar a uma cidade. A cidade pode mostrar essa imagem e, a partir daí, atrair pessoas para virem para a cidade, para viverem na cidade, para estarem na cidade. Coimbra está a 1 hora do Porto e a 2 horas de Lisboa. Isto não é nada hoje em dia. E, como digo, pode-se trabalhar completamente à distância para os estrangeiros, sem nenhum problema. E, portanto, eu diria, a concluir, o seguinte. Há alguns anos, Portugal fazia grandes campanhas de publicidade no exterior, enfim, mostrando que éramos um país de sol, de praia, enfim, de outras coisas. Fazíamos promoções de vinhos, de gastronomia, etc. E um dia houve alguém que teve uma ideia bastante interessante, que era, em vez de andarmos a gastar esse dinheiro em cartazes em Nova Iorque e por aí fora, pegar nesse dinheiro e convidar meia dúzia de críticos gastronómicos e de vinho e trazê-los cá. E passarem cá uma semana a beber e a comer. Os resultados foram espetaculares, porque não só os relatos que eles fizeram não era publicidade paga, obviamente, e portanto houve muita gente que leu e que se interessou pelo que se passava em Portugal. E o mesmo, neste sentido, eu diria que se poderia fazer em Coimbra, ou seja, trazer artistas, convidar artistas para virem a Coimbra, que vocês já vão fazendo, obviamente, não é? Trazer artistas para virem a Coimbra, para estarem cá numa espécie de isolamento durante uns tempos a criar essas condições, enfim, que eu suponho que poderia ser com o apoio seguramente da autarquia, mas também eventualmente de empresas privadas, que criassem essas condições para artistas virem para cá criar. Mas também criar condições para pessoas, e aí são as empresas que estão mais capacitadas para isso, criar condições para pessoas ligadas à área tecnológica também que se pudessem instalar aqui e trabalhar aqui. Eu penso que isso é fundamental, pelo menos atraí-los, eles que venham conhecer, eles que seja possível mostrar-lhes, nós estamos a fazer isso, venham cá ver-nos, venham cá dizer o que pensam sobre isto, e acho que isso é fundamental para passar essa mensagem. Penso também que, não sei se isso existe já, mas atendendo à dimensão de Coimbra, e existe este grupo, seguramente existem estes grupos, existir um grupo, enfim, lá vai mais um anglicismo, não é? Um think tank que pense todas estas questões de forma integrada. É essencial que não haja, nestas matérias, que não haja clivagens, que não haja rivalidades. É fundamental pensar Coimbra como um todo e todos, como dizia a Desiré, todos contribuem para tornar Coimbra mais importante e colocá-la, obviamente, cada vez mais no mapa. Não, é evidente que Portugal sem Coimbra seria um sítio bastante menos interessante. Muito obrigado a todos.
Bom, e então, para quem quiser intervir, abrimos agora um período dedicado a que cada uma e cada um possam colocar questões ou dizer o que pensam a este respeito. Já sabem as regras, todos não ao mesmo tempo. É a primeira. E depois a outra regra, como a primeira pergunta é muito difícil, passamos já à segunda. Jorge, então, tens que... Está ali o microfone, o Carlos tem ali. Espera ali, tens ali o... Não vou adiantar muito, porque à chegada, em relação àquilo que tinha pensado dizer, porque à chegada o Bruno fez-me o desafio de podermos fazer uma próxima conferência em torno daquilo que eu chamaria impropriamente as políticas sociais, não é? Porque políticas sociais é uma designação que pode abranger muito corretamente a cultura, a participação política das pessoas, é uma política fundamental e que hoje em dia tem muito a ver com a atratividade das cidades, um conjunto de pessoas qualificadas sentir que vale a pena dar ideias aos agentes políticos, vale a pena participar nas discussões públicas sobre a cidade, porque isso tem efeitos, não é? E, portanto, tudo isso torna as cidades muito, muito mais atrativas. Mas, portanto, sobre a área das políticas sociais puras e duras, designadamente a questão da cidade segregada e portanto, da expulsão das pessoas mais pobres ou menos qualificadas para as periferias, teremos oportunidade, certamente, num outro debate. Já a questão da participação política, eu creio que Coimbra tem condições para que se avance dos pequenos passos dos orçamentos participativos para mecanismos de participação institucionalizada em que as pessoas se habituem a participar, porque naturalmente com jornadas longas de trabalho, com vidas complicadas que todas as pessoas ativas têm, só se participa se perceber que dá algum resultado e que serve para alguma coisa, não é? Para fazer a parte não vale a pena. Eu julgo que aí, digamos, nós temos um grande terreno a desenvolver, julgo que organizações como a Coletiva estão a dar, com a ajuda também do Zé Carlos Mota, da Universidade de Aveiro, também justiça lhe seja feita, mas portanto aí há um grande caminho, que é um caminho cultural e é um caminho social muito importante para que todas as pessoas que têm ideias, que não desistem de pensar a cidade, na proximidade da sua casa ou em outros aspectos da cidade, sintam que vale a pena ir às discussões públicas, vale a pena ir às reuniões de Câmara, vale a pena ir à Assembleia Municipal e, portanto, que este gosto, digamos assim, pela nossa cidade tem tradução também a esse nível. Outro, no domínio das artes, quando se avançou com a capital da cultura, com a candidatura à capital da cultura, da capital europeia da cultura, fui um daqueles que propôs que se fizesse um estudo sobre os hábitos culturais das pessoas da nossa urbe, não é? da nossa cidade. O SES fez isso, fez bem. Portanto, o grupo da capital aceitou a ideia, encomendou um estudo ao SES, mas nós precisamos de ter uma noção de trajetória, não é? Naquele momento, os indicadores apontavam para uma muito fraca participação em concertos, em espetáculos de teatro. Não vou agora, não tenho de memória os números, mas o que é que andou depois disso? Não é? Quando é que se fará, digamos, um novo estudo com métodos semelhantes para que possamos comparar o que é que andou desde esse ano, julgo que foi há 8 anos,
que esse estudo foi feito, posso estar a dizer mal, mas já lá vai bastante tempo e era importante agora perceber que passos é que se deram. A percepção que eu tenho é que alguma movimentação cultural maior que a cidade hoje tem não se consegue por uma grande mexida na grande maioria da população. Não é? Portanto, há mais agentes culturais, há a Bienal, naturalmente, e segundo tudo aquilo que foi dito sobre o papel da Bienal e a importância de a manter aqui no seu berço, na sua incubação, no sítio da sua incubação, mas a grande maioria da população, nestas periferias à volta de Coimbra, basta ver cartazes das festas de aglomerados populacionais tão importantes como Eiras ou São Martinho do Bispo, onde vivem 16 mil pessoas. Não é? E, portanto, é preciso mexer com o conjunto todo da população e eu isso acho que é preciso nós percebermos se está a acontecer e se está a acontecer o calmo, não é? Pronto. Mas julgo que não está a acontecer com muitos dos idosos, sei por experiência pessoal e familiar e de companheiros que dão aulas, os problemas gravíssimos que os professores têm nas escolas para participar no Plano Nacional das Artes e para ter atividades e o esforço enorme que têm para vencer problemas muito simples e, portanto, eu julgo que mesmo na área cultural, com as melhorias que tivemos, nós temos um caminho enorme e imensa gente à espera de ser tocada, né, por projetos em que verdadeiramente possam evoluir. Falta-nos o ensino profissional superior, o ensino superior da música, né? É um handicap grave para o músico. O Conservatório tem feito um caminho muito importante também, devo dizer para ser justo, mas depois, quando atingem aquele patamar, por exemplo, o pessoal do jazz ou vai para Lisboa, ou para o Porto, ou para Amsterdão, não é? E portanto, perdemos muito, depois vêm às vezes e trazem colegas, isso é bom, para vir tocar a Coimbra, mas ganhávamos muito em ter ensino superior da música e da dança, não é? A vereadora da Cultura da Câmara de Viseu é uma dançarina de Coimbra, é a Leonor Barata, não é? Pronto, exportámos para Viseu, pronto, mas verdadeiramente nós não temos ao nível da dança a atividade que podíamos ter se conseguíssemos desenvolver. Pronto, e não quero estar-me a alongar, porque eu não sou um dos oradores convidados, mas deixe-me depois para as outras políticas sociais poder dizer mais alguma coisa. Obrigado. Eu gostei muito daquele repto final do Nicolau Santos, que disse que Coimbra devia criar, pelo menos foi assim que eu entendi, um grupo de discussão que discutisse a cidade como um todo. Bom, e alguns baterão palmas à ideia, outros dirão, bom, isso já existe, há tantos fóruns em Coimbra a debater essas coisas, há tanta gente, há um conselho cultural, sei lá, há um conselho da educação, como é que chama? Acho que é o Conselho Local de Educação. Bem, outros disseram, ou dirão, bom, isso já existiu. Antigamente houve aqui uma coisa muito importante, foi a ProUrb. Nunca se discutiu tanto a cidade, com tanta seriedade, mas depois tudo isso morreu. Bom, mas neste momento existe mesmo esta é uma pergunta para a mesa. Portanto, o Nicolau Santos, que ainda por cima não é de Coimbra, sentir-se ao menos obrigado a responder. Será que neste momento existe mesmo essa... Será que Coimbra tem mesmo neste momento a consciência de que esse grupo devia existir, dessa necessidade desse grupo existir? O Jorge falou dos idosos que estão a ser tirados para fora. Eu diria, a cidade está a marginalizar cada vez mais, está a criar guetos, atira para Taveiro, atira para Novos Ingotes. Fala-se do problema da Estação Velha, do Metro Mondego, cada cabeça, cada centesa. Façam-se debates sobre essa matéria, mas há sugestões, mas que a Câmara não ouve.
esse grupo que reúne não sei quantas entidades culturais, o que é que se nota, que influência tem esse grupo, por exemplo, na política cultural da cidade? Bom, e não quero falar mais porque acho que já disse os disparates suficientes, não é? Ou já levantei questões suficientes. Ora, muito boa tarde. Eu gostava de, perguntar, à mesa, antes de mais agradecer a grata oportunidade de ter ouvido estas boas intervenções em relação a uma coisa, se calhar, que eu acho muito prosaica e tola. Mas estamos em Coimbra e Coimbra é dada a estas coisas de alguma irreverência. Eu gostava de saber, e acho que já aqui isso foi dito, que em termos de participação política, em termos de autárquicas, as últimas apenas votaram a metade dos eleitores. Eu gostava de saber, nas vossas intervenções, qual a importância do sentimento de pertença à sua cidade. Que esse gosto pela cidade se traduza não só nesse momento ímpar da vida diária, que é o de ir votar e o de escolher, e de decidir o futuro da minha cidade, porque eu, ao fazer isso, estou a fazer a minha cidade e condiciona as opções que se fazem nesta cidade. Em termos de valorização do espaço público, de o respeitar, de o estimar, de o considerar. Em termos de limpeza urbana, já não digo das acessibilidades, e eu vejo e tenho por modo em relação a algumas cidades que já andei nesse mundo fora, em que falo com as pessoas e elas gostam, sentem a sua cidade, têm orgulho nela e demonstram depois com pequenos gestos no seu dia-a-dia, nos seus comportamentos. E acho que isso seria muito importante, venha quem venha, em termos de autarquias, que incentivassem as pessoas, e em relação a Coimbra, a gostarem dela. E termino dizendo uma coisa que eu achei interessantíssimo, quando se fala muito nos Coldplay, um artigo interessantíssimo da Cara Ferreira Alves, que às vezes discordo dela, e que dizia ela a esse propósito: há que investir em acontecimentos que deixam resíduo na vida urbana. Não gosto do resíduo, mas em relação aqui à Bienal, é a prova provada que ela deixa um resíduo com duração na vida urbana. Era só isso, muito obrigado. Vamos fazer só mais uma questão e depois ali a Regina queria... Olá, boa tarde. Chamo-me Regina Bento. Muito obrigada por esta iniciativa e obrigada pelas reflexões que a mesa nos suscitou. A pergunta que deixo é se consideram que Coimbra tem um problema de autoestima. É preciso vir alguém de fora, como o Nicolau Santos, para nos lembrar as coisas boas que Coimbra tem, que nos deixam de orgulho. Portanto, a pergunta que deixo é essa: é se temos um problema de autoestima e como é que isso se pode combater. Eu digo os disparates primeiro, depois os senhores dizem as coisas sérias. Eu não vou responder a todas as questões, mas houve 2 ou 3 que me tocaram, particularmente relativamente ao amor pela cidade e se existe aqui essa consciência ou não. Eu ontem tive um encontro em que uma administradora do Banco de Portugal e, enfim, a sua assessora de imprensa foram falar comigo porque querem fazer algo sobre literacia financeira. As pessoas, enfim, é uma área difícil e, curiosamente mostraram-me um pequeno vídeo que foi feito para o TikTok sobre, enfim, era sobre taxas de juros, etc., uma coisa verdadeiramente extraordinária para o Banco de Portugal, que metia um cão todo contente, etc. E foi feito por um pequeno grupo de miúdos que eles contrataram, enfim, eventualmente ligados a uma agência, mas o que é certo é que aquilo é completamente disruptivo em matéria de publicidade do Banco de Portugal. E a minha única sugestão é o seguinte: porque é que não é possível lançar um desafio aos jovens da cidade para conseguirem fazer pequenos vídeos sobre Coimbra para entrar no TikTok? Como é que eles veem Coimbra?
Talvez isso dê uma resposta ao amor que estas pessoas têm por Coimbra, o que é que elas gostam em Coimbra e como é que Coimbra pode ser visto de uma maneira completamente diferente por um público bastante mais jovem. Das várias questões que foram colocadas, eu penso que o grande problema, todas elas vão bater na questão do amor próprio que toda a gente acha que as pessoas de Coimbra têm, essa falta de amor próprio. Eu acho que se não houvesse um grande amor próprio, nós nem sequer estávamos aqui. Portanto, nem achávamos que valia a pena estar aqui. Muito sinceramente, nós focamos-nos sempre naquilo que temos que não funciona, o que não está bem, e é normal que assim seja. E não nos lembramos daquilo que já está bem, que tem valor, e precisamos normalmente de um olhar de fora que nos mostre que há coisas que que não estão mal. Eu não estou a dizer que já estão muito bem, nunca nada está bem, perfeito, mas que já não estão tão mal como nós achamos que estão. Precisamos sempre de alguém de fora que nos venha lembrar isso. E sobre a questão de que muitas vezes nós nos demitimos, desresponsabilizamos-nos daquilo que podemos fazer pela nossa cidade em relação ao tomar uma posição política, eu acho que esse problema não é só de Coimbra, é global. Não há volta a dar, não somos nós só que temos esse problema, quase ninguém vota já em muitos lados, ou quando se demite de votar, acontecem muitas desgraças, como temos visto com partidos políticos a crescerem e por aí fora, que trazem problemas gravíssimos. Eu acho que estarmos aqui todos reunidos, ou com vontade de ouvir, a pensar o que é que esta cidade tem que a torna, ou que a torna especial, ou que a pode tornar especial, já é sinal que estamos todos com vontade de trabalhar em conjunto, de perceber o que é que temos de particular ou que não temos, e o estarmos aqui já é sinal de alguma coisa, e estes grupos que existem na cidade, muitas vezes o que passa é que não conseguem, por circunstâncias várias, cruzarem-se e comunicar. E provavelmente, se calhar, poderá ser esta a questão Coimbrã, poderá ser ela, ou está a tentar fazer ela, essa plataforma onde tantas associações e tanta gente que está a pensar, finalmente começa a trabalhar em rede. Tem sido desde o princípio, desde que estamos no CAP, tem sido essa a nossa vontade de trabalhar em rede. Porque em rede os pequenos tornam-se grandes, usam recursos e recursos que são de alguns podem ser partilhados, podemos distribuir aquilo que temos por todos e trabalhar por aquilo que nós chamamos um bem comum, por aquilo que nós consideramos que é o prazer de uma vida cosmopolita, informada e culturalmente ativa. E eu acho que a questão Coimbrã poderá ser essa plataforma que põe esta gente que está em Coimbra a pensar, e que há muita gente a pensar sobre Coimbra há muito tempo, mas que por circunstâncias várias não cruzam. E esta conversa poderá ser o princípio de alguma coisa, ou então, mais uma vez, ser mais uma tentativa de que alguma coisa vá funcionar. Mas já se percebeu que estamos todos a trabalhar e a pensar há muito tempo sobre Coimbra, e cada um de nós, nas pequenas coisas que faz, está a trabalhar para que alguma coisa aconteça. É uma questão de talvez conseguirmos finalmente pôr esse esforço a funcionar em rede, talvez. Senhora. Bom, confesso que para mim as questões da autoestima, da identidade, do reconhecimento daquilo que existe de diferenciado e de diferenciador em Coimbra é uma coisa adquirida. Isto é, eu acho que esse gosto pela cidade, o amor pela cidade, se quiserem dizer assim, a autoestima que temos e a identificação das diferenças, com toda a franqueza, não é um problema para mim em Coimbra. Eu acho que todos temos isso, esse é um adquirido.
Enfim, os meus filhos já não me podem ouvir sempre que atravessamos as pontes e eu digo, olhem para ali como a nossa cidade é bonita. Eles agora já gozam comigo e dizem eles, antes de eu dizer, ou quando venho aqui, agora que vimos tantas vezes, aqui ao Mosteiro de Santa Clara e olhamos para aquela colina e percebemos o que é que queremos dizer com ser uma cidade absolutamente ímpar. Com toda a franqueza, isso para mim não é uma questão. É adquirido, que diabo. Pedro Nunes, universidade, bienal, convivialidade de uma cidade com este tamanho, densidade cultural da cidade, e não estou a falar de queima das fitas, não é? Nem tradições. Isso é... Mas deixa-me dizer, Coimbra é um enorme... Não, eu só queria dizer que nos Estados Unidos existem os chamados campos universitários. Coimbra é a única cidade do mundo que é um campus universitário. Claro. Então, a Rua da Sofia, não é que se dizia, não sei quem dizia, que foi a... Cá vamos autoelogiar-nos, porque a gente gosta de se autoelogiar, que foi a rua mais larga da Europa. Era, na verdade, um campus universitário. Claro, qual é o problema? Já agora vou-vos dizer, aqui há tempos estive em Braga com um grupo de amigos, com quem habitualmente geógrafos que se reúnem, e a dada altura eu estava de boca aberta, porque estávamos a mostrar uma coisa bestial, que foi a presença do Renascimento, através dos bispos e das relações com Roma na cidade de Braga, e a dada altura um querido amigo meu, um colega meu do Porto, já tinha perdido a noção da realidade e já estava a declarar que aquilo era o máximo do Renascimento em Portugal. Eu disse, olha lá, já foste à Rua da Sofia? Um campo, não era o Campo da Vinha, com o devido respeito por Braga. Era um campus universitário, de colégios universitários. Portanto, com toda a franqueza, este domínio, esta ideia, confesso que para mim não é, posso estar enganado e com o devido respeito por quem não tenha isto tão certo como eu, mas para mim estes dados são adquiridos. O problema põe-se depois. E há dois problemas que eu colocaria aqui e que é o seguinte. O primeiro é obviamente interno, que é traduzirmos isto em projeto político, em consenso. Porque eu acho que isto é maioritário. Sim, claro, que há opiniões diversas. Há quem diga que quer aqui o hotel, claro. Há quem diga que isto é uma ruína, claro. Mas isso é do normal, não é? O que eu acho é que a maioria, se é necessário falar assim, está há muito achada, e a questão é exatamente essa transformação. Quando eu digo projeto político, não é projeto político do ponto de vista das candidaturas que apresentemos às autárquicas. É do ponto de vista do que está nas nossas cabeças. Quer dizer, da forma como conjuntamente, em termos ativos, e não só deste adquirido, nós sejamos capazes de reproduzir isto. Mas desculpem-me, vim para aqui muito teimoso e não vou desligar-me da pergunta surrealista inicial. E este é o segundo ponto. O segundo ponto, o primeiro ponto é montante disto que eu tomo como adquirido, vamos supor, de interno, mas a mim interessa muito o que está fora da cidade, o que está no país. E, portanto, nós estivemos aqui a ouvir dizer, ao Nicolau, a Desirê e nas vossas intervenções, estivemos aqui a dizer o seguinte, ou melhor, eu vou a dizer como é que vos ouvi. Eu estive aqui a dizer um país que está hoje com níveis muito difíceis de concentração em áreas periféricas degradadas, de baixa qualificação, de baixa escolarização, com problemas de segregação social muito fortes. Um país que tem, deixem-me de novo puxar a brasa, que tem uma economia cada vez mais desqualificada. Cada vez mais desqualificada. É isto que eu quero dizer, não me estou a enganar nas palavras. Este país que quer fazer da sociabilidade, da cultura, das formas de urbanidade um ativo, esse país precisa de traduzir em termos de país,
não é agora do nosso coimbrismo que muito amamos, não é? Precisamos de traduzir em termos de país aquilo que o Nicolau disse sobre a economia e o Pedro Nunes, aquilo que a Desirée disse sobre a sociabilidade, a cultura e os artistas e, portanto, aquilo com que nós temos que nos pôr em bicos de pés em Coimbra não é dizermos que nos amamos muito uns aos outros e a nossa cidade, que somos os maiores da cantareira, é dizer este país precisa disto. Este país precisa disto e isso, por acaso, nós temos, ou seja, queremos ocupar um lugar neste país que não é o lugar de uma, e portanto, que não é o lugar típico de uma cidade média como as outras, que está a regressão demográfica, como estão todas, repito, para ser rigoroso e para salvar elas próprias ou a sua imediata proximidade. Bom, esse país, nós temos que discutir o país a partir disso. E depois, oportunisticamente ou não, temos de dizer, pois é, mas essa é a grande diferenciação de Coimbra. E o que teremos que trazer para dentro de Coimbra é a ideia de que queremos insistir nessa diferenciação. A diferenciação da cultura económica, não a da literacia financeira, que é uma coisa que me irrita, mas desculpa, ela não tem nada a ver com isso, da cultura económica que o Pedro Nunes, que a Critical, que o cluster das empresas tecnológicas de Coimbra demonstra a exaustão. Sim, não está feito o estudo, provavelmente, que eu conheça, do que significa o número de engenheiros informáticos, para tomar uma coisa importante, que vivem em Coimbra e que vieram trabalhar para Coimbra, de fora, não é? Isso tem significado, não é? Portanto, com toda a franqueza, eu acho, e é a minha teimosia, não me levem então a mal, estou aqui teimosamente a manter-me no tema sugerido. É verdade, fui eu que o sugeri, mas pronto, teimoso. E, portanto, eu acho que nós precisamos de uma discussão sobre o país. E essa discussão sobre o país, se partirmos do pressuposto, que vamos admitir certo, ou razoável, de que, na verdade, há um problema de desenvolvimento do país, não é de Coimbra, é do país, e que esse problema passa por coisas críticas, como ser capaz de produzir bens e serviços de alta qualidade. Felizmente, ainda não foi dita aqui hoje a palavra que eu também não vou dizer. Mas sabem qual é, o que é que tem marcado o modelo económico português, onde é que estão muitos daqueles empregos que estão em empresas cuja produtividade, cujos empresários são demasiado banais. Portanto, eu também não vou dizer essa palavra, ainda bem que ela não foi dita aqui, porque é uma das discussões, enfim, costumo dizer que nunca discuto, que há 3 coisas que eu não gosto de discutir em público. Uma é o Benfica, outra é o acordo ortográfico e outra é aquela palavra. Ora bem, exatamente porque a gente precisa discutir o inverso. Do ponto de vista da economia, do ponto de vista da organização das cidades, do ponto de vista das relações de urbanidade entre as cidades, o país precisa de outra coisa. Eu não sei, peço desculpa a quem já me ouviu isto, também é uma cassete. Eu não sei se já fizeram a experiência de tomar o comboio quando vão a Lisboa na estação de Entre Campos. Façam. Eu faço muitas vezes porque apanho aquele alfa que vem do Algarve. E repararão o que é uma cidade que tem uma forma de circulação intensa para as periferias, porque sabem o que é que ali passa do ponto de vista de comboios. Bom, ou seja, se a questão é uma economia de como o Nicolau falou, se a questão é uma urbanidade e uma cultura, como a Desirée falou, nós precisamos discutir isso no país. E, portanto, eu acho que cada cidade, e agora, enfim, eu devo dizer, tenho sorte, eu vou a muitos sítios de outras cidades, enfim, um razoável mapa pessoal do país, do ponto de vista deste tipo de discussões. Não vou lá dar conselhos, como é evidente, mas se eu estivesse a discutir Castelo Branco ou a Covilhã, provavelmente estava a pensar da mesma forma em termos de método, sendo as cidades muito diferentes. E, portanto, a questão, eu acho que nunca a devemos fazer de um ponto de vista de reclamação de direitos,
nós temos direito porque somos isto e aquilo e aquilo. Claro que temos direitos, é óbvio, mas devemos dizê-lo do ponto de vista que é mostrar como há, enfim, para dizer isto de forma, vou terminar já, de forma muito simples, espero, há várias discussões que são urgentes no país, e é como contributo para isso. Portanto, nós temos que dizer, há um lugar para Coimbra neste país, e há-o na medida exatamente em que este país possa estar a contribuir, possa estar a formar, digamos, uma tendência inversa à sua desqualificação neste século. E é isso que me parece. E, portanto, com toda a franqueza, gostava de apelar muito a que nós, ao discutirmos Coimbra, nos assumíssemos como cidadãos de Coimbra, evidentemente, mas, sobretudo, como cidadãos particularmente críticos e particularmente capazes de contribuir para a discussão do próprio país. E eu acho que aí, porque este país não está bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Se calhar passaria ali uma intervenção de alguém que pediu a palavra. Não, mas é preciso, Vamos só fazer uma ronda, talvez, de três participações, porque já estamos em cima da hora, e para depois os oradores poderem também responder, para encerrarmos. Faça favor. Ora bem, eu como um cidadão conimbricense anónimo, é um direito que me assiste estar em desacordo com o Sr. Professor José Reis, no sentido de lhe dizer que Coimbra é uma cidade que tem vindo a perder autoestima, que tem vindo paulatinamente a perder identidade, porque o senhor, temos uma população de 30 mil pessoas volátil, não é? É um terço, ou pelo menos serão 25%, é um terço. Portanto, esses não contam. Vamos considerar os residentes na ordem dos 120 mil habitantes. A questão é que o senhor professor, como economista, e bem, sendo uma sumidade nessa área, diz-nos que nós devemos pensar o país e depois pensar Coimbra. Eu desculpo mais uma vez, estou em desacordo. Eu penso que nós primeiro temos que pensar Coimbra e como é que vamos integrar a cidade de Coimbra na sociedade portuguesa. Porque Coimbra, é triste constatá-lo, mas fazem alusão, que são efetivamente empresas e ícones na nossa cidade, mas o senhor fazem alusão a quantas? Quantas são? Contam-se pelos dedos de uma mão. A incubadora Pedro Nunes, a Critical Software, o Centro de Investigação Aeroespacial, a investigação que se desenvolve na área da saúde, também era o que faltava, e a força motriz da nossa economia, de Coimbra, é a universidade. O que é que está implícito a isso? Uma construção desmesurada, massiva, que gera, o que é que a nossa cidade gera? Empregos na área, no mercado secundário e principalmente no mercado terciário. Restauração, construção, imigrantes, ou seja, não se criam empregos para as pessoas que nascem, crescem e estudam em Coimbra. Isso é que é profundamente lamentável. Eu, parafraseando o doutor Nicolau Santos, que eu leio desde os primórdios do Expresso, pessoa que muito estimo, disse bem, nós somos uma cidade surreal. Nós não temos os pés bem assentos no chão. O senhor professor está a rir-se. Eu sou um leigo na matéria. Sou uma pessoa interessada e que estuda algumas coisas, designadamente na área da economia, da ação social, que é outra coisa que, infelizmente, no nosso Estado português,
não existe, e muito menos em Coimbra. Felizmente, porquê? Porque foi aqui aludido, nós temos uma taxa de natalidade inferior, de morbilidade e mortalidade inferior à média nacional, é óbvio, temos o nosso hospital universitário. Nós temos, eu devia ter anotado, mas nós temos um índice, Dr. Nicolau, exatamente, porque somos uma cidade de serviços que, mesmo assim, atualmente já não tem capacidade de gerar emprego para os nossos jovens licenciados em Coimbra, e daí o que se tem assistido neste século é um crescimento paulatino, mas consistente, de distritos como do litoral, começando por Braga, Aveiro, Leiria, já nem quero ir buscar o exemplo da Covilhã e Évora, respectivamente, ok? Ou seja, aquele miticismo, aquela entidade, aquela autoestima, muito bem mencionada pela doutora Regina Bento, que existia em Coimbra, está a esvanecer-se, está a perder-se. E o seu professor, que estudou em Coimbra, é um pouco, mas ligeiramente mais velho que eu também estudei cá, vim de Angola em 74, de uma cultura completamente diferente, para melhor, felizmente, tive esse privilégio, e estudei aqui na segunda metade da década de 70, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Ora bem, atualmente, e isto reporta-se ao tempo do seu professor, não só ao meu, mas e de outras pessoas que estão aqui, e eu já estou a alongar-me e não queria, o miticismo, a identidade e a autoestima está a perder-se, e que era fomentada por quem? Pela tal população flutuante, que na altura não seriam 30 mil, mas na ordem dos 20, 25 mil, que estavam aqui 5 anos, e ficava cá uma minoria, talvez, não sei. Desculpe, pedir-lhe só que sintetizasse, porque ainda há outras pessoas que também querem falar. Não tenho mais nada a acrescentar. Eu só queria mostrar, digamos que, a minha discordância em relação ao Sr. Professor José Reis, porque acho que estamos a ser, mais uma vez, um bocado, como disse o Dr. Nicolau Santos, um bocado surreais. Então, mais duas intervenções, pessoas que pediram aqui a palavra. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, sim. Um pouco seguindo um bocadinho o que acabámos de ouvir, mas também falando um bocadinho de autoestima, eu queria falar um bocadinho de uma experiência própria que tenho. Eu gosto muito de Coimbra, mas depois eu acho que nós temos que gostar e depois atuar como tal. Eu gosto muito de Coimbra, eu tenho 2 filhos, e eu fiz questão que eles estudassem em Coimbra, na minha faculdade, a Faculdade de Economia. Eu fiz questão, porque achei que não havia, e depois de conversas com outras pessoas, não só de Coimbra, achei que não havia grande vantagem em eles fazerem uma licenciatura fora da cidade. E sim depois um mestrado e assim o fizeram. Um estou na Nova, outro estou no ISCTE. E posso-vos dizer que eu acho que era aquilo que nós devíamos fazer, se gostamos mesmo, atuar como tal. E posso dizer que os meus filhos foram para fora, e neste momento um está em Lisboa, outro está fora do país, estão, estou a ser um pouco vaidosa, mas estou com causa própria, estão bem e conseguiram ter notas melhores fora desta cidade. Portanto, ou seja, o ensino em Coimbra é bom. E conforme nós estamos a falámos das engenharias, das informáticas, mas não funcionamos só com isso, nós temos que funcionar com tudo. E devíamos aproveitar a nossa faculdade, a nossa universidade, e devíamos publicitar a nossa universidade. O meu filho foi para a Universidade Nova, mas teve uma semana em que ele estava a procurar trabalho, a divulgar. Portanto, eu acho que nós precisamos de fazer isso em Coimbra. A Faculdade de Economia, por exemplo, que é aquela que eu melhor conheço, não está a fazer isso. Eu sinto que não está a fazer isso. Eu sinto que precisava de ter mais dinâmica,
quando eu começo pela Faculdade de Economia, depois podemos falar de outras, mas eu acho que outras têm já outra importância no país. Portanto, eu pensei que nós temos que gostar e dar provas de que gostamos com atos, porque não é? E depois não pode ser só cultura. Eu acho importantíssimo, acho que é fundamental, mas temos que conjugar tudo. Tudo é importante não é? Portanto, eu acho que tem que ser. E depois temos que deixar de ser uma cidade a viver de status quo, de adquirido, porque somos todos, claro que somos os mais universitários, uma das cidades com o nível de educação mais elevado, temos uma universidade, o ensino até é relativamente mais barato para os filhos de alguns que estão cá, portanto, é tudo mais simples. Mas precisamos de ter mais, de atuar, de esquecer o tal status quo. Temos uma licenciatura, mas temos que ser mais dinâmicos e depois também acabar com muitas burocracias. Nós vamos a uma Câmara Municipal, por exemplo, Coimbra, e para tratarmos de um processo que precisamos, demoramos imenso tempo. Isso também é importante para desenvolver uma cidade. Temos algumas cidades fronteiras de Coimbra, em que se diz que um determinado projeto demora 1 mês, ou 2 ou 3, e nós em Coimbra se quer chegar a demorar 6. Porquê? Pela burocracia. Portanto, eu acho que é importante agirmos, não só falarmos, mas agirmos. Portanto, e não precisamos estar em desacordo. Acho que todas as nossas opiniões são válidas para nós conseguirmos levar a cidade para melhor, que eu acho que é aquilo que nós todos que estamos aqui desejamos, e esquecer da política, porque acho que se calhar estamos aqui pessoas de áreas políticas completamente diferentes, eu sei que estão, que eu até conheço, portanto estamos, mas não vale a pena pensar nisso, é pensar no objetivo, melhorar Coimbra, que é fundamental. Não faz sentido, o meu filho vai para Lisboa, o meu filho vai para não sei onde, não fica em Coimbra porquê? Então, sim. Vou tentar ser breve, apesar de haverem tantas coisas que eu gostava de comentar, mas começo por contextualizar a minha fala. Eu sou artista, chamo-me Inês Moura, nasci em Coimbra em 84, fiz aqui o secundário, fui para Lisboa fazer o ensino superior em Belas Artes, porque em Coimbra não havia essa opção. Parti para São Paulo, Brasil, 12 anos, e regressei a Coimbra há mais ou menos 3 anos. Estava a ocorrer outra Bienal, a Bienal da Meia-Noite, e num outro género de conversa particularmente interessante, depois estávamos em roda. Hoje vou sair daqui sem saber como é que são os olhos das pessoas que querem discutir Coimbra, e isso incomoda-me, confesso, porque acho que temos que realmente ter mais lugares de debate, mas lugares em que conseguimos encontrar pares, e estarmos de costas não facilita. E nessa Bienal ficou-me uma frase do Carlos Antunes: porquê é que não conseguimos ancorar pessoas a Coimbra? E na altura, várias pessoas que me conheciam diziam: tu não aguentas mais do que 6 meses em Coimbra. Porque, afinal de contas, eu tinha vindo de uma das maiores metrópoles do mundo. E comparar São Paulo a Coimbra, bem, seria outro fórum de discussão. Agora, uma coisa eu sei, tem sido de uma persistência enorme, e porque tenho ao meu lado pessoas como o Carlos, como a Desirri, como outras instituições, a dar valor realmente à cultura e às artes, que eu tenho conseguido, a custo, firmar um lugar em Coimbra. E uma coisa eu sei também, e que me parece importante, que é, falámos aqui como é que saímos da banalidade para ir para a diferença. Eu custa-me muito ir a Lisboa, encontrar os meus pares e saber que há pessoas que ainda não vieram a Coimbra ver esta Bienal. Portanto, sim, acho que é importante começarmos por pensar Coimbra em pensar no país e como é que nos afirmamos perante o país. E porquê que continuamos a ser, de certa forma, ignorados quando algo tão forte como esta Bienal e outras exposições, não só, outros eventos culturais, estão a acontecer. Mas eu tenho aqui uma sugestão. Pronto. Eu tenho andado numa roda viva de conferências de imprensa e Coimbra está cheia de eventos culturais neste momento. A semana passada, se eu não estou em erro, foi a semana passada, se calhar já na anterior,
houve a conferência de imprensa do novo festival Verão a Dois Tempos Epicentro. São 3 meses na cidade de Coimbra a dinamizar a Baixa, a querer trazer atividade para aquela região. Não só através de concertos, como através de residências artísticas, em que se trazem músicos de fora, artistas de fora, para dialogar com os artistas da cidade, que depois são apresentados em concertos. Vai haver um palco especial, por exemplo, só para a comunidade de imigrantes em Coimbra. Várias coisas. É excelente a programação. Um tempo depois, anúncio da Feira do Livro, que é um movimento também interessantíssimo. Claro que não estamos à dimensão de uma Feira do Livro de Lisboa, mas acho que é de louvar aquilo que a Câmara Municipal e a Divisão de Cultura particularmente tem-se tentado propor a criar uma movimentação diferente nesses encontros. Hoje, na Quinta das Lágrimas, anunciou-se o Festival das Artes Quebra Jazz. E é inacreditável a programação que vai acontecer, desde a Prata da Casa, que vai estar presente, a Orquestra da Gulbenkian, artistas internacionais, o que é que seja. Portanto, não há dúvida que Coimbra agita, a nível nacional, a cultura e as artes e outras áreas. Claro que sim. Mas uma coisa que me ficou destas conferências de imprensa, e por isso as refiro, é que parece que aquilo que os jornalistas mais estavam a querer levar consigo era a questão do entretenimento. E a mim parece-me que há muita parte nestes festivais que vão acontecer que está relacionada à educação. Isso não se frisa. Mas isso é o diferencial que Coimbra tem para não cair na banalidade. E não é só uma universidade. São todos os workshops que estão a acontecer aqui, aos sábados, e que estão a trazer imensa gente para discutir a uma escala que não é uma escala, perdoem-me a expressão batida, mas é verdade, dos doutores, mas que é uma escala do afeto, como a Desirê estava a falar, porque Coimbra permite-nos isso. E, portanto, parece-me que nós não só precisamos mais destas conversas, mas eu preciso sentir que há mais pessoas nesta plateia que estão na casa dos 40, como eu, e que estão a tentar ter atividade em Coimbra. E onde é que elas estão? Obrigada. É sempre uma alegria ouvir a Inês e a mim cobre-me este papel de fazer de passa, ilustríssimo papel de passa microfone, mas se me permitem, enquanto passo para o último, gostava de dizer uma coisa. Posso dizer uma coisa? Que é uma coisa que eu acho que valia a pena dizer. O descontentamento com a cidade, e ficou muito claro na vossa intervenção, eu acho que é o motor que permite que a cidade avance. Quando nós... Mas o que é que... há 2 ou 3 dias em Lisboa fui apresentar o catálogo da Bienal. E, mais uma vez, se posicionou Coimbra como um lugar distante e provinciano. Eu sou muito crítico em relação a Coimbra na cidade. Fora de Coimbra, sou o mais extraordinário defensor da cidade, por razões que compreenderão. E dava um exemplo que eu acho que é muito eficaz. A pessoa que dizia isso com base numa avaliação, isto é, num critério, num escrutínio, numa medição que posicionava Coimbra do ponto de vista de uma cidade provinciana. E eu perguntava a esta pessoa, se fizesses o mesmo exercício para Lisboa e para o Porto, se calhar chegavas à mesma conclusão de uma cidade provinciana. O que é que eu quero dizer com isto? E o Nicolau já me ajudou. Talvez o que seja relevante no Porto, em Lisboa, em Madrid, nas todas as grandes cidades, se sobreponha, ocupe o lugar público que faz com que nós olhemos para essas cidades, mesmo sabendo que elas têm problemas, mas de facto relevamos aquilo que é mais importante. E isto cria o que nós podemos chamar um efeito em cadeia. É este efeito em cadeia que é preciso fazer. E eu dou-me muito com artistas, enfim, os que convidamos para a Bienal, mas dou-me muito com os artistas locais, com os artistas que querem verdadeiramente transformar a cidade. A Inês, obviamente, é uma destas figuras-chave. O Adolfo, que está aqui, é uma outra destas figuras. E quando falo com eles, eles dizem, essa cena de Coimbra não tem autoestima. Coimbra está a bombar imenso. E só não viu isto quem não quer ver. Portanto, o que é que nos falta? É sair deste lugar marginal que ocupam as coisas boas e pegar nestas coisas, era disto que estava a falar o meu amigo Nicolau, e pô-las no centro para criar o efeito em cadeia. Portanto, o que eu vos digo, só para acabar, é que há muitos anos uma senhora que estimo muito, uma das maiores ativistas urbanas desta cidade, que não vou dizer o nome, mas muitos adivinharão, que não é de Coimbra, eu miúdo perguntava-lhe assim, enfim, gosta tanto de Coimbra para fazer isto por Coimbra? E ela diz-me assim, é uma pessoa do Porto, eu de Coimbra, eu não gosto nada de Coimbra. Mas a questão não é essa. A questão é a responsabilidade urbana. É aquilo que cada um de nós deve fazer
para verdadeiramente alterar o território onde se situa. E é exatamente aquilo que estava a dizer. O que nós devemos fazer é, à distância do nosso braço estendido, tocar e alterar e fazer mais habitável o lugar que vivemos. Isto chama-se responsabilidade e consciência urbana. Mais do que gostar ou não gostar. E talvez seja isso que nós devemos fazer e talvez devamos todos ir para a cidade, devamos todos voltar à Baixa e, enfim, resistir à ideia de fazer bairros que gatizam as pessoas que de facto deviam ter lugar na Baixa. E se estivermos todos na cidade, a cidade vai começar a acontecer de uma maneira absolutamente espontânea. É o tal movimento em cadeia, reação em cadeia de que eu vos falava. Portanto, o meu apelo é, sejamos urbanos, ocupemos a cidade e isso tudo irá acontecer de uma maneira espontânea. A última coisa. Bem, não era suposto. Não era suposto. Boa tarde, o meu nome é Lourenço Leitão. Eu penso que... Estão-me a ouvir agora? O meu nome é Lourenço Leitão. Eu penso que haveria muita coisa para falar e para discutir. Haverá sempre, desde que as pessoas o queiram fazer. Eu gostaria de me centrar numa questão, que é a questão que é aqui colocada. Será que existe um lugar para Coimbra em Portugal? E eu posso pôr a questão de outra forma, que é eu perguntar: será que existe um lugar para mim em Coimbra? E esta questão que eu coloco, há muita gente que tem colocado ao longo de décadas. E exatamente porque chega à conclusão que não há, é que se vai embora. E eu penso que não havendo lugar para nós em Coimbra, dificilmente Coimbra terá um lugar em Portugal. Para que Coimbra tenha um lugar em Portugal, é preciso que Coimbra dê lugar às pessoas. E Coimbra tem dificuldades em fazê-lo. Era só isto que eu gostava de dizer. Obrigado. Duas pessoas pediram para fazer uma microintervenção, vocês é que decidem. Mas se calhar fechávamos, não é? O que é que tu achas? Permitem estas duas microintervenções? Micros. Vou fazer um esforço. Não, há duas questões que eu diria que são questões sombra, mas que traduzem aqui a dificuldade, essa sim, Coimbra, da distância entre a intenção e o gesto. A primeira é uma característica que me parece, de alguma forma, Coimbra, que é um desprezo pelo poder. Temos uma universidade enorme, onde me parece um facto esquisitíssimo não haver concorrência para reitor. Isto é uma coisa. Também nós vamos tendo uma miríade de ideias. Não seria difícil a construção das redes, porque nos damos bem com adversários políticos, ideológicos e tal, conseguimos conversar e tal. Mas, e queres-te candidatar à Câmara? Queres-te candidatar à freguesia? Isto é Coimbra. E isto é danado. Por outro lado, temos uma falência muito grande e que tem a ver com as questões que a Inês e o Carlos fizeram. Temos uma imprensa, uma comunicação social absolutamente miserável. Uma imagem positiva que eu vos deixo. Eu sou entusiasta do Caminho de Santiago. E quando vou a Santiago de Compostela, em toda aquela zona histórica, vejo às vezes pedras das lajes partidas. E prontamente é posta uma grade, dizem assim, pedem desculpa e estamos a cuidar da pedra que pisas. E este gesto simbólico para mim representa, por parte de três autoridades, Junta de Galícia, Conselho de Santiago e Ayuntamiento de Santiago, o gosto
pelo património, o reconhecimento de que é uma extraordinária fonte de receita para toda a Espanha e, sobretudo, em relação à Galiza, como motor económico. E com essa imagem eu deixo, porque vejo ali, na Praça 8 de Maio, que é caminho de Santiago, e ver que as pedras estão como estão. E este pequeno gesto tem o efeito potenciador de toda uma cidade em que há sentimentos de pertença e há gosto. Eu vejo ao longe Coimbra, mas fico muito triste quando a vejo pelas ruas como ela está. É só isso. Muito obrigado. Não, agora sim, para encerrar. Vais encerrar. Mas espera. Precisas do micro. Fui acumulando micros. Queria só responder que concordo em absoluto, e esta questão que o Carlos falou de temos que ser responsáveis pelo sítio onde estamos, se queremos mudar as coisas, é à distância da nossa mão que o temos que fazer, e por isso temos todos a agir, e isso acontece quando nós vivemos as cidades, ou quando vivemos os sítios que não têm que ser necessariamente as cidades, nós não vivemos em Coimbra, vivemos fora de Coimbra, mas é importante viver os sítios, e viver os sítios é agir criticamente sobre eles, é pedir para existirem passeios onde não existem em lugar de valetas, para que as pessoas possam andar e não tenham que andar a fugir de carros, e porque achar que a valeta é suficiente para levar a água. Ou seja, é cuidar do espaço público, é verdade. Mas eu queria só, e pedi para intervir por causa da intervenção daquele senhor ao fundo, que eu já não peço desculpa, não recordo o nome, que falava que há uma população flutuante que não conta, que são os estudantes. Ao contrário desse senhor, eu acho que essa população conta e muito, por dois motivos. Primeiro, porque essa população flutuante, neste momento em Coimbra, representa muitas pessoas que vêm do interior deprimido, pobre, e que muitas dessas pessoas são as primeiras a estudar na sua família, e eu sei do que falo, porque lido com esses estudantes, e são esses estudantes que, ao virem para Coimbra e terem uma vida urbana e culturalmente ativa, podem mudar o território para onde vão trabalhar mais tarde, que podem ser as suas pequenas vilas, as suas aldeias, as outras cidades deprimidas, ainda mais do que Coimbra. Mas se elas tiverem uma vida ativa e culturalmente forte, eles vão mudar. Ou seja, esses 37 mil... essa população flutuante é importantíssima, e é ela que faz com que, à distância da nossa mão, nós possamos alterar o território onde estamos e o território para onde eles vão. E só se a cidade for culturalmente e socialmente ativa, é que isso fará a diferença. Não é estarem aqui 5 anos e irem-se embora e não ficar mais nada, só ficar a bebedeira da queima das fitas. Não, não é nada disso. É muito mais forte do que isso. E isso só um tecido culturalmente forte e com vida urbana intensa é que faz a diferença. Porque essas pessoas vêm de sítios ainda mais deprimidos que os de Coimbra. E é aí que elas podem mudar, efetivamente. Bom, eu muito sinteticamente gostava de dizer, enfim, àquele senhor que fez a intervenção lá atrás, que a sua intervenção caracteriza bem não só Coimbra, como Portugal. Portugal tem exatamente os mesmos problemas. As pessoas que vivem em Lisboa também veem os seus filhos partir porque os empregos lá não são bem pagos também. Portanto, quem sai de Coimbra para Lisboa também sai de Lisboa depois para o estrangeiro, que aliás foi referido aqui esse tipo de situação. O que é mais raro e que é muito importante, e esse facto é que deve ser ressalvado, é termos aqui uma artista que viveu numa das maiores cidades do mundo, regressou e está cá há 3 anos e encontrou âncoras. Peço desculpa. E encontrou aqui âncoras para viver. E encontrou aqui qualidade de vida. Isto é que tem de ser ressalvado. E não, eu peço muita desculpa, não é preciso candidatar-se a Presidente da Câmara de Lisboa, a Câmara de Coimbra. Eu penso que há espaços nas câmaras, enfim, Coimbra também penso que há, onde os cidadãos podem participar, podem fazer chegar os seus reparos, aquilo que pretendem, e podem pressionar o poder autárquico para fazer certas coisas. Eu não acredito que o poder autárquico
autárquico não queira fazer o melhor pela cidade. Por vezes não estará desperto ou não tem todos os instrumentos para o poder fazer. Mas o que é certo é que se houver pressão por parte dos cidadãos, quando há o orçamento participativo, aqui também se supõe que existe, ou nas sessões camarárias, se houver participação dos cidadãos, conseguem-se alterar as coisas. E é isso, tocando pouco a pouco, em certos sítios, consegue-se mudar. E eu volto a dizer, Coimbra terá provavelmente, como aqui foi dito, não tenho dúvidas sobre isso, uma atividade cultural intensíssima. O que penso é que essa atividade cultural não está suficientemente promovida ao nível do país e seguramente ao nível dos grandes centros como Lisboa e Porto, eventualmente. Eu não estou a dizer isto porque eu vejo a programação cultural de Coimbra quando vou ao computador à procura dela, mas não vejo, digamos, disseminada por outros meios de comunicação. E pode haver aí um problema de necessidade de fazer esse tipo de campanhas. Agora, não tenho dúvida que, do ponto de vista da oferta cultural, para quem quer viver numa cidade de meio termo, digamos assim, Coimbra está muito bem servida e as pessoas que vivem aqui não precisam de ir seguramente a Lisboa ou ao Porto para terem espetáculos culturais que lhes agradem. Bom, já não seria preciso intervir, mas são duas micro-questões, mais micro que as do João. A primeira, para agradecer sobretudo as discordâncias. Eu acho que num debate destes nós precisamos muito disso, mesmo que eu acho que, na verdade, nós, numa plateia deste tipo, raramente estamos em discordância. Estamos, sobretudo, a privilegiar pontos de vista por onde queremos começar, para depois... Este é o primeiro ponto. O segundo é para sublinhar muito a intervenção do Carlos, o nosso porta-microfone. A intervenção do Carlos já foi devidamente aplaudida por nós, mas eu queria me juntar a esse aplauso, que não é com as mãos, é com a voz, porque o Carlos fez aqui a síntese que, de alguma forma, onde põe tudo, isto é, põe o reconhecimento, põe a inquietação, põe a reflexão e põe a ação, digamos assim. Portanto, eu queria muito sublinhar isso e não é preciso dizer mais nada, acho que foi um excelente debate e, portanto, aí estamos para continuar a conversar. Bem, então... agradeço a todos a presença. Nós vamos continuar, no mês que vem vamos discutir a cidade segregada, a saída de pessoas, a criação de guetos, etc. E um dos membros da questão Coimbrã, há bocadinho disse, a questão Coimbrã é informal e, portanto, nem tem direção, nem tem coordenação, não tem boa vontade, apenas boa vontade. E pedi a um dos membros, que é Jorge Gouveia Monteiro, para, enfim, desenhar o que vamos fazer no próximo mês. Será algo semelhante, depois logo vemos como vamos operacionalizar, como também não temos redes sociais e acho que não vamos ter, vamos comunicando da maneira como fizemos, porque surtiu efeito e fico muito feliz por perceber que a sociedade se mobilizou para estar. E agradeço também, naturalmente, à comunicação social, porque deu o respectivo eco, nomeadamente ao Notícias de Coimbra, porque fez aqui um trabalho muito abnegado para servir de veículo de comunicação para toda a gente, porque fomos transmitidos em direto, a sala esteve cheia, mas muito mais gente esteve em casa a assistir e poderá, neste repositório, ver-nos mais vezes. Portanto, vamos continuar a desassossegar e a discutir. Muito obrigado, professor José Reis, Cláudio Santos, Desiré. Obrigado a todos pela vossa presença, pelas intervenções que fizemos e até ao mês que vem.